Só os meninos podem jogar futebol. Mas se futebol a gente não vai também jogar. Tem nada que fazer no recreio. Aí eles jogam futebol, a gente fica ainda por cima olhando eles. Os meninos e as meninas sempre se ligavam para jogar bola, para jogar basquete, mas agora não precisa mais. Agora a gente quer brincar de pé de lata e fica mais legal do que ficar no parquinho, brincando de futebol. Pelo menos dá de a gente fazer uma coisa nova. Quando só tinha 3, eu e minhas amigas e amigos queriam tudo andar de pé de lata. E tiveram a ideia da gente fazer uma oficina, a gente fez um montão de pé de lata. Então todo mundo anda com o seu, não precisa ter mais briga. Eu vou explicar como é que se faz. A gente precisa de uma lata e encapar a lata. A folha do tamanho da lata para cobrir tudo. Você pode inventar o desenho. E trouxe suas latas, trouxe corda e podia fazer customizado do jeito que queria. A gente se reuniu tudo ali na mesa do refeitório e começamos a fazer. Só na parte de furar a lata, que daí um adulto precisa fazer para que eles não se machuquem. Mas eles tiveram 99% de contribuição no próprio brinquedo. Você depois vai no cordão, está aqui, pode amarrar assim, não sair, fazendo um nó. Depois puxar aqui que fica assim. Bom, nós tivemos a ideia de fazer o brinquedo pé de lata, pois na escola já havia um projeto que começou na Semana do Folclore, com jogos tradicionais, brincadeiras tradicionais. E resgatar algumas brincadeiras antigas que até eles não conhecem. Aí surgiu a ideia de trazer peteca, bambolê, brinquedos que nós brincávamos quando criança. E a gente viu que foi criado um pé de lata e as crianças ficaram disputando, queriam brincar. E que na hora do recreio tinha as brincadeiras, tinha bola, mas as crianças gostaram muito dessa ideia. E daí nós pensamos, vamos fazer uma oficina para que cada criança tenha o seu pé de lata. Estamos trabalhando de forma interdisciplinar com esse tema e todos os professores trabalharam juntos. E trabalhar artes com eles, trabalhar a pintura da latinha, todo o processo de criação do brinquedo. E tendo em vista a questão de reciclagem e de educação ambiental também para as crianças. Acho que isso daí entra a participação das famílias, que muitas latas deixaram de ir pro lixo e vieram para a escola, trouxeram bastante lata. Eu acho que a ideia do pé de lata foi bem interessante para nossa escola. Uma coisa que as pessoas iam jogar fora, a gente pode reciclar. Tanto a corda, corda de tênis velho, e a lata de ninho, Neston, essas latas que as pessoas iam jogar fora. E hoje o pé de lata na escola é um brinquedo procurado em qualquer momento. Eles dançam com o pé de lata, eles brincam na hora do recreio. É uma forma de incluir também alguns alunos que, por algumas limitações, não jogavam bola e que ficavam de repente de fora, e causou até um certo receio de cair. Então eles superaram alguns desafios também. Para mim, o pé de lata no começo foi um pouco difícil de andar, que às vezes ele escorregava, eu não segurava bem, mas depois eu peguei o jeito, ficou bem legal. Então hoje o pé de lata também, eles veem a possibilidade de fazer, de conseguir, de superar um obstáculo, de superar uma dificuldade. Hoje há uma variedade de brinquedos na escola e o pé de lata é o grande top do momento, assim, eles curtem muito, muito, muito. E esperamos que ele não seja só uma febre, que as crianças continuem brincando e, por consequência, possam resgatar essa brincadeira. Provavelmente os pais e os avós deles brincaram como criança.